No dia 15 de novembro de 2004, Peter Porco levantou da cama, foi até o banheiro, se olhou no espelho, desceu as escadas e começou a preparar o almoço dele na cozinha. Depois ele parou na mesa, assinou uma multa de estacionamento do filho dele e foi buscar o jornal do lado de fora da casa. Quando ele pegou o jornal, ele percebeu que ele tinha se trancado pro lado de fora. Então ele pegou uma chave que ficava embaixo do capacho da porta da frente, destrancou a porta, entrou na casa e despencou no chão morto. Isso porque ele tinha levado 16 machadadas na cabeça na noite anterior. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, misterioso e bizarro, você está no lugar certo. Toda semana tem 2 vídeos longos e todo dia tem vídeo curto. Então tem muito conteúdo bizarro por aqui. Aproveitem para deixar o like, não se esqueçam porque me ajuda muito. Compartilhem com os amigos de vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Mandem sugestões de tema lá no meu Instagram. Todas as fontes, créditos, etc. estão aqui na descrição do vídeo, então vocês podem checar sempre. E sem mais enrolações, bora pra história. Na manhã do dia 15, como Peter não tinha ido para o trabalho, um colega dele, chamado Michael Hart, parou na casa dele para ver se estava tudo bem. Quando ele chegou, ele tocou a campainha e ninguém atendeu. Ele achou meio estranho, porque se o Peter não estava no trabalho, aonde ele poderia estar? Ou por que a mulher dele também não estava atendendo a porta? Então ele decidiu olhar ali na frente pela janela para ver se tinha alguém em casa, e ele se deparou com alguém caído no chão em cima de uma piscina de sangue. Ele imediatamente chamou a polícia, que foi até a cena. Quando a polícia chegou, eles perceberam que a chave da porta da frente ainda estava ali colocada na maçaneta. Na maçaneta? Acho que sim. E a porta estava aberta. Então eles foram vasculhar para tentar entender o que tinha acontecido. Eles chamaram para ver se tinha mais alguém na casa, mas ninguém respondeu. O que mais surpreendeu a polícia é que tinha um rastro de sangue pela casa. Na cozinha, no banheiro e no quarto do andar de cima, eles encontraram a Joan, de 54 anos, ainda deitada na cama. Ela também tinha levado machadadas, mas só 3 na cabeça. O golpe quebrou o maxilar dela, destruiu um dos olhos e penetrou fundo o suficiente no crânio para expor o cérebro dela. Apesar disso, ela estava consciente. Tá, mas vamos voltar um pouco e entender o que aconteceu e como a gente chegou nesse ponto doido. Peter Porco trabalhava na corte judicial de apelação, enquanto a Joan era fonoaudióloga. Os dois se casaram em 1974 e tiveram 2 filhos. O mais velho, Jonathan, com 24 anos na época, e o mais novo, Christopher, de 21 anos. Eles viviam no estado de Nova York e eles eram uma família até que bem sucedida, eles tinham bastante dinheiro. O Jonathan era um oficial da Marinha Americana e ele morava na Carolina do Sul, então era um pouco longe de onde os pais dele moravam. Já o filho mais novo, Christopher, de 21 anos, estudava na Universidade de Rochester, que ficava a cerca de 3 horas e pouco do lugar onde a família morava. O Christopher adorava contar para os amigos dele sobre a família rica que ele tinha e a grande quantidade de imóveis que eles possuíam e casas de veraneio. E até então, eles pareciam ser uma família bem estável para quem via do lado de fora. O Jonathan não tinha tanto contato com eles, como ele estava em serviço militar, ele ficava bastante tempo fora. E os pais tinham alguns problemas com o Christopher, principalmente financeiros, mas nada que fizesse com que eles tivessem alguma raiva do filho ou coisa do tipo. Voltando para a cena do crime, os policiais descobriram que o alarme da casa tinha sido quebrado, a linha telefônica tinha sido cortada e tinha uma janela que estava um pouquinho aberta. A tela que ficava na frente da janela também tinha sido retirada, estava meio saindo. A primeira hipótese que eles chegaram é: será que foi um roubo? Alguém tentou roubar o casal e acabou matando eles? Mas essa hipótese logo caiu por terra, porque eles viram que nada tinha sido levado da casa da família. Ao lado da Joan, no quarto, tinha um machado ensanguentado que logo a polícia determinou que era a arma do crime. Aí vocês podem estar pensando, no começo dessa história, como Peter, depois de 16 machadadas, levantou da cama e fez todas as tarefas dele do dia a dia. E mais, como a polícia sabia que ele tinha levantado da cama e não que ele tinha sido morto ali no andar de baixo mesmo. Isso porque aonde o Peter passou, ele deixou um rastro de sangue, o que indicava que ele já estava machucado e começou a fazer as tarefas rotineiras dele da manhã como se nada tivesse acontecido. Então ele levantou, se olhou no espelho, logo embaixo do espelho você vê um monte de sangue caindo. Ele desceu para o andar de baixo, começou a preparar um sanduíche que também estava ensanguentado. Ele abriu a máquina
máquina de lavar louças para tentar tirar as louças de lá de dentro. Então, dentro da máquina, você também via um monte de respingos de sangue e ele fez todo o caminho ali do lado de fora. E ainda teve cérebro suficiente para se lembrar que tinha uma chave ali embaixo do capacho e destrancar a porta, sendo que ele tinha se trancado pro lado de fora. Existem várias hipóteses de como isso aconteceu. Uma delas foi de um médico chamado Hubbard. Ele disse que as lesões do machado não foram graves o suficiente para matar ele instantaneamente, mas a polícia acredita que ele agiu dessa maneira por conta da adrenalina. Ou seja, ele não tinha consciência do estado dele e muito menos da esposa. Ainda mais indicando que ele tinha se olhado no espelho. Ele olhou para ele no espelho e ele não viu nada demais. E ele também não viu a grande quantidade de sangue que tinha na cama do casal, porque parecia um banho de sangue. Também tem um usuário do Reddit que supostamente teve acesso à autópsia. Ele disse que os danos mais graves só ocorreram na parte exterior do cérebro, que é responsável pelo controle dos movimentos voluntários e das funções sensoriais. Como a porção interior do cérebro estava intacta, ele conseguiu realizar as tarefas habituais que ele já estava acostumado a fazer. Ou seja, fazer um sanduíche e assinar cheques. Como o crime foi bárbaro, logo repórteres já estavam ali na cena do crime e um dos repórteres entrou em contato com o Christopher, filho do casal, perguntando o que ele sabia sobre o caso. O Christopher, de acordo com ele, não sabia nada, ele ficou meio chocado com aquela informação e decidiu ligar para a polícia para se informar melhor. Então ele ligou e disse que ficou sabendo por um repórter que os pais dele tinham sofrido um acidente e que ele queria saber mais coisas sobre isso. Um dos policiais começou a conversar com ele. Christopher parecia bem calmo e o policial perguntou quando tinha sido a última vez que ele conversou com os pais. Ele disse que ele tinha enviado um e-mail para eles naquela manhã falando sobre assuntos da faculdade. Ele também disse que não sabia onde a mãe dele estava e o policial perguntou se ele ia visitar ela no hospital. Ele chegou a perguntar qual era a condição da mãe e saiu da cidade dele, lá da universidade, e foi direto a encontrar ela. A Joan passou por 12 horas de cirurgia e depois foi colocada em um coma induzido. Os investigadores tinham algumas pistas sobre os suspeitos e quem poderia ter cometido aquele crime horrível. Um deles era um criminoso que estava passando por um caso de custódia, ele estava preso, e como o Peter trabalhava na corte de apelação, esse litigante tinha jurado que ia se vingar e que ia matar ele. Só que ele tinha um álibi muito bom, então ele foi logo descartado. Também tinha uma teoria que envolvia o crime organizado. Um cara chamado Frank Porco, que também era conhecido como Frank o Bombeiro, e que era um tio-avô do Peter, estava pensando em delatar os associados dele na máfia. Então talvez esses mafiosos teriam matado o Peter como um aviso pro Frank para ele não delatar eles. Só que o Frank estava preso justamente porque ele tinha se recusado a fazer essa delação, então não fazia sentido. Por outro lado, tem uma informação bem controversa que foi conseguida bem ali na cena do crime. Como eu falei, a Joan, quando os policiais encontraram ela, ainda estava viva e consciente. Um dos detetives perguntou para ela quem tinha feito aquilo, ela só conseguia apontar sim ou não, então ele perguntou se tinha sido algum membro da família, e ela disse que sim. Ele então perguntou se teria sido um dos filhos, ela disse que sim. Quando ele perguntou se foi o Jonathan, ela apontou que não. Quando ele perguntou se foi o Christopher, ela disse que sim com a cabeça. E ele até confirmou e ela disse que sim novamente. Só um policial ouviu essa versão da Joan e as outras pessoas que estavam na cena do crime têm versões diferentes. Só que as suspeitas contra o Chris aumentaram. Isso porque alguém tinha assaltado a casa dos Porco entre 2002 e 2003. Ele, inclusive, era o suspeito número 1. Ele usou o eBay para vender equipamentos de informática que ele tinha roubado dos próprios pais e também alguns itens de um hospital veterinário que ele trabalhou. Fora essa suspeita, o Chris já tinha um histórico de roubar coisas dos pais e pegar dinheiro a mais do que ele devia. Por exemplo, ele fez um empréstimo ilícito para comprar um Jeep de cerca de $16 mil. Para isso, ele falsificava a assinatura do pai. Ele também não contou para os pais dele que a faculdade tinha afastado ele por notas baixas e ele tinha gastado os $30 mil que foram dados pelos pais para pagar a mensalidade da faculdade. Então, além deles não saberem, o Chris depois ia ter que arrumar esses $30 mil de alguma forma. Menos de 2 semanas antes do assassinato, o Peter chegou a confrontar o Chris sobre a desonestidade dele. Ele disse o seguinte: "Você falsificou minha assinatura como consignatário? O que diabos você está fazendo? Você deveria ter me chamado para discutir isso. Vou ligar para o Citibank essa manhã para descobrir o que você fez e vou dizer a eles que não vou participar como consignatário." No dia seguinte, o Peter também foi informado que o Chris tinha pegado uma outra linha de crédito para financiar o Jeep. Mais uma vez, o Peter escreveu um e-mail para o Chris que não atendia o telefone há semanas. E dessa vez, ele foi muito claro que ele não toleraria mais a desonestidade
desonestidade. Ele disse o seguinte: quero que você saiba que se você abusar do meu crédito novamente, serei forçado a apresentar declarações de falsificação para me isentar da responsabilidade. E isso se aplica à faculdade e ao empréstimo do Citibank. Se você tentar reativá-lo ou usar meu crédito para obter qualquer outro empréstimo. Apesar disso, ele concluiu a mensagem dizendo: podemos estar desapontados com você, mas sua mãe e eu ainda amamos você e nos preocupamos com o seu futuro. Ou seja, existiam vários indícios de que os pais do Chris não estavam muito felizes com ele. Apesar disso, a polícia não tinha muito como acusar o Chris, eles não tinham provas. O Chris alegava que ele tinha passado a noite toda no alojamento da faculdade dele, e também que ele tinha dormido no salão. Mas os policiais não acreditavam nessa versão. E isso foi confirmado quando eles olharam as câmeras de segurança do campus da universidade. As câmeras apontavam que cerca de 10h30 da noite, o Jeep do Chris tinha saído do estacionamento. E o cronograma do Jeep saindo pro Jeep voltando funcionava bastante com o horário do cometimento do crime. Então, basicamente, o Jeep saía de Rochester às 10h30 da noite. Às 2h14 da manhã, o alarme contra roubos foi desativado da casa dos pais dele. Às 4h59 da manhã, houve o corte na linha do telefone. E às 8h30 da manhã, o Jeep retornava para o campus. Com essa informação, os promotores desenvolveram uma teoria do que poderia ter acontecido naquela noite. Eles acreditam que depois de realizar a viagem, o Chris chegou, desativou o alarme com o código de 4 dígitos que ele sabia e, para despistar, ele quebrou o aparelho várias horas depois para não perceberem que ele sabia a senha. Depois, ele teria pegado o machado na garagem, subido para o quarto dos pais e tentado matar os dois. O Jonathan, irmão do Chris, disse que o Chris era uma das poucas pessoas que sabia o código para desativar o alarme. E tinha mais coisa. O Christopher tinha buscado aconselhamento financeiro poucas semanas antes do crime. Ele disse a um profissional de investimentos que ele ia ganhar 2,8 milhões de dólares de uma doação, ou seja, de presente da avó dele. Eles também acreditam que caso o Christopher fosse o culpado, ele teria escolhido a arma do crime como sendo um machado, porque isso poderia tentar linkar o crime com o parente dele da máfia, que era bombeiro, como se fosse uma arma que o parente dele teria, então as suspeitas se recairiam sobre ele. Mas por que eles estavam perseguindo tanto o Chris assim? Por causa da suposta identificação da Joan naquele momento em que o detetive perguntou e que ela ainda estava consciente antes de passar pela cirurgia. Na cena do crime não tinha nenhuma impressão digital, não tinha nenhuma pegada, não tinha nada que pudesse colocar o Chris ali. Mas aí eles ouviram alguns depoimentos dos amigos do Chris. Um deles disse que o Chris tinha experiência de limpeza depois de procedimentos cirúrgicos porque ele tinha trabalhado em um hospital veterinário. E 9 dos colegas de faculdade que estudavam com o Chris negaram que ele tivesse dormido no salão do dormitório naquela noite. Isso porque, por coincidência, justo naquela noite, eles decidiram assistir um filme no salão. Se eu não me engano, era Shrek. Então não tinha como o Chris ter ficado lá. Além disso, um vizinho afirmou ter visto aquele Jeep amarelo na garagem dos dois quando o crime aconteceu. Ainda assim, não tinha nenhuma testemunha ocular colocando o Chris na cena do crime. E como se não bastasse, aqui tá a parte mais difícil de todo esse caso. A Joan apoiou o filho dela em tudo. Depois que ela saiu do coma induzido, ela não se lembrava de nada. Então, ela acompanhou ele no tribunal todos os dias e testemunhou em defesa dele. Ela disse que não se lembrava de ter apontado ele como culpado na noite do crime e que o filho dela nunca cometeria um crime tão hediondo como matar o marido dela e deixá-la desfigurada. Ela sustentou que, apesar dos crimes financeiros do Chris deixarem os dois decepcionados, eles se amavam e estavam dispostos a tentar melhorar a relação. Mais uma vez, um caso de mãe que não tem como a gente julgar. Durante um depoimento apresentado ao júri em dezembro de 2005, a Joan testemunhou falando sobre a família dela, mas não apontou o filho como culpado. 9 meses depois, ela escreveu uma carta ao Times Union falando sobre o Chris. Ela dizia o seguinte: eu imploro à polícia e ao Ministério Público que deixem meu filho em paz e procurem o verdadeiro assassino ou assassinos de Peter, para que ele possa descansar em paz e meus filhos e eu possamos viver em segurança. Ou seja, ela realmente não acreditava na culpa do filho dela. Durante o interrogatório do Chris, ele alegava que o pai dele sempre desativava o alarme de madrugada, porque eles tinham um cachorro que era idoso e que várias vezes precisava fazer xixi de madrugada. Então ele meio que tinha que liberar a porta para ele sair do lado de fora. Só que o alarme tinha um registro dos últimos 15 dias e eles descobriram que em nenhum desses 15 dias o alarme tinha sido desativado nessas horas. Quando ele foi questionado por que ele falou para aquele contador e para os amigos dele que ele ia receber 2,8 milhões de dólares, ele disse que era uma brincadeira, que ele só tinha falado isso para impressionar as pessoas. E também foi dito que ele tinha
tinha o costume de tentar se gabar e mostrar que ele tinha mais dinheiro do que ele de fato tinha. Bom, a gente tem as informações de que o Jeep do Chris saiu em um horário plausível para ele cometer um crime e depois voltou pro campus. A gente sabe que os amigos dele não viram ele no campus naquele dia, então não sabemos aonde ele passou aquela noite. E além disso, um cara que ficava nos pedágios, os pedágios que você normalmente paga em dinheiro, alega ter visto o Chris no banco do passageiro passando por lá. Essa parte de no banco do passageiro não faz muito sentido pra mim, porque se ele tava no banco do passageiro, quem tava dirigindo? Mas ainda assim, apesar de não conseguirem colocar o Chris na cena, também não tinha como colocar ele em outro lugar. O Christopher, em 2005, foi acusado de assassinato em segundo grau e também por tentativa de assassinato, mas a Joan conseguiu arrecadar $250 mil de amigos e familiares pra pagar a fiança dele. Os dois saíram do tribunal de braços dados. Então, mesmo depois da primeira condenação do filho, ela não estava comprando que ele realmente era o culpado. O Christopher, quando ele foi liberado sobre fiança, mas o processo ainda estava correndo, ele não demonstrou nenhuma tristeza com relação à morte do pai. Inclusive, ele continuou indo em várias festas, gastando muito dinheiro, bebendo com os amigos. E, inclusive, um dia, ele quase atropelou o júri com o Jeep dele. Eu sei que não dá pra gente julgar o luto das pessoas, mas me parece no mínimo estranho. Quando Jonathan, irmão do Chris, testemunhou na corte, dizem que ele nunca fez contato visual com o Chris. Ele disse que a relação dos dois não era muito boa. A defesa dizia que o Christopher não podia ser culpado, mas eles apresentaram alguns argumentos muito fracos. Um deles é que ele não poderia ter saído da casa sem ter nenhum respingo de sangue, porque é verdade, quando eles olharam as roupas do Chris, o carro não tinha sangue em nenhum lugar. Mas além dos argumentos de que o Chris já tinha experiência com limpar depois de cirurgias veterinárias, os investigadores imaginaram que ele tenha ido com um jaleco de cirurgia e depois tenha se livrado dessas roupas na hora que cometeu o crime. E também quando eles analisaram de novo a cena do crime e com aqueles especialistas que analisam os respingos de sangue, eles perceberam que tinha uma cadeira que ficava bem do lado da cama dos dois. Quando eles viram a distância que ele teria que ficar para dar as machadadas nos pais, eles viram que seria mais ou menos na distância onde aquela cadeira estava. E aquela cadeira também não tinha marca de sangue, o que significava muito bem que o Chris poderia ter saído de lá limpo. Eles também disseram que ele não tinha histórico de violência, mas até aí tem muitos outros criminosos que também não tinham histórico e acabaram cometendo crimes. Outra alegação da defesa é que não tinha nenhum registro do Chris abastecendo o carro nessas viagens. Não tinha nada no cartão de crédito e eles falaram que o Chris, como um jovem, ele não poderia ter usado dinheiro para pagar, porque nenhum jovem usa dinheiro mais, que não faz sentido nenhum. Ou seja, era um argumento super fraco. E eles também disseram que os detetives não seguiram outras pistas, que eles só se basearam no que a Joan falou naquela hora, e aí eles já assumiram que era o Chris e não procuraram mais ninguém. Por conta de todos esses argumentos fracos, no dia 10 de agosto de 2006, o júri começou as deliberações. E aí, de fato, ele foi acusado de assassinato em segundo grau e tentativa de homicídio. No dia 12 de dezembro de 2006, o juiz Jeffrey Berry condenou Christopher a 2 sentenças de prisão perpétua, que totalizavam um mínimo de 50 anos de prisão. Então ele pode pedir liberdade condicional depois de 50 anos, que vai dar em 2052, quando o Chris já tiver 69 anos de idade. De acordo com o juiz, ele disse: "Temo muito que o que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 15 de novembro seja algo que possa acontecer novamente." O Chris, depois de preso, entrou com várias apelações, mas ele perdeu todas. Ele tá cumprindo a pena e até hoje não sei dizer se a mãe dele ainda considera que ele é inocente. Eu acredito que sim, e que ela continua visitando ele na prisão. Não existem muitas informações sobre esse caso na internet, mas o Christopher processou uma empresa de cinema porque fizeram um filme sobre a vida dele, que ele diz que não condiz com o que aconteceu de verdade, mas ele também perdeu esse processo. Enfim, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!